contigo, nossa eterna gratidão. Boa noite a todos. A leitura do Evangelho de hoje, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprenderei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Que assim seja, que o Mestre Jesus nos inspire. Vamos acionar o rapaz aqui primeiro. Uma boa noite a todos. Já nos sentimos de casa e isso nos deixa um pouco confortável. Não menos, né, claro, responsável, né, porque quando nos propomos a falar do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos remete justamente às nossas obrigações pessoais, né, que é de tentar, a se esforçar para vencer as nossas próprias inclinações. Então, uma boa noite aos amigos da TV Chico Xavier que nos assistem agora, aos amigos do outro lado da vida também que estão conosco aqui nesta noite. E vamos falar justamente hoje dessa máxima Vinde a mim de Jesus, que nós encontramos lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Algumas semanas atrás, Marcelo Vieira iniciou a sua palestra, a sua exposição, nos alertando justamente para um dos princípios básicos da doutrina espírita naquela oportunidade, que daria justamente o entendimento para fazer as reflexões do tema que foi família naquela oportunidade. E aquilo não me saiu justamente da cabeça, porque estudando o Livro dos Espíritos, nós temos um programa, segunda e quarta-feira à noite, sobre o estudo do Livro dos Espíritos, e nos detemos a questão dos princípios básicos da doutrina espírita, e é justamente esses princípios básicos que vai nos dar a sustentação para entender todas as nossas problemáticas da vida. Se nós queremos resolver nossos problemas, nos deteremos à leitura e ao estudo do Livro dos Espíritos. E esses princípios básicos nos dão justamente a sustentação para entender tudo o que acontece conosco. Mas nós vamos deter bem rapidamente a 3 princípios que achamos muito importantes para todos nós, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Porque esses princípios vão nos dar justamente a sustentação para entender a vida. E se passamos por provações, se passamos por expiações, e os aperreios que a gente fala comumente, né, popularmente, com esses princípios vai nos dar o sustentáculo e entender que tudo isso é passageiro. E para nós espíritas e quem está começando a estudar e a conhecer a doutrina espírita, a existência de Deus nos dá justamente essa sustentação em saber que nós temos alguém, essa energia, que nos ampara, que nos sustenta e criou a todos. Nós espíritas não poderemos
e deveremos tirar do nosso vocabulário essa palavra crença. Porque nós não devemos ter em nós a crença de que Deus existe, muito menos a imortalidade da alma e muito mais ainda a reencarnação. Nós devemos ter a certeza de que Deus existe, que a imortalidade da alma é uma realidade e a reencarnação é um princípio que nós vivenciamos, né? E que só com ela, com esse princípio da reencarnação, é que nós vamos entender as desigualdades que nós vivenciamos na sociedade. Porque sem esse princípio, sem ter a certeza desse princípio, nós vamos ter que julgar e entender esse Deus que nos criou, sem esses princípios da bondade, da justiça soberana e infinita, porque Ele escolheu determinadas pessoas para viver na bonança, na saúde ou na riqueza, e outros para viver, muitas vezes, na penúria, nessas existências ou em outras existências, né? E essa certeza da imortalidade da alma nos faz nos fortalecer e saber que depois dessa vida, depois de todas essas dificuldades que nós passamos, nós vamos continuar vivos quando o princípio vital desse corpo físico um dia acabar, e nos libertaremos dele e continuaremos vivos do outro lado da vida. Isso significa dizer que aqueles que pensam em tirar a sua própria existência, como está acontecendo de forma muito maciça na sociedade hoje, não vai adiantar de nada, porque levaremos conosco todos os problemas, também levaremos conosco toda a felicidade que estaremos plantando ao longo da nossa existência. Então, só se trabalharmos a nossa existência em cima desses 3 princípios, nós sabemos que tem outros princípios básicos da doutrina espírita, mas se trabalharmos a nossa existência em cima desses 3 princípios, já estaremos muito bem, né? Porque iremos ter certeza de que tudo isso que nós estamos vivenciando passa, né? Como aquele conselho de Emmanuel em relação a Chico, em momentos de dificuldade, ele pede a Chico para colocar aquela frase em frente à sua cama no seu quarto, que tudo isso passa, para que Chico, toda vez que levantasse pela manhã, observasse aquela frase. Mas também em algum momento em que Chico estava sorrindo com os amigos ali conversando no seu café, Emmanuel se aproxima dele e diz: isso também passa, Chico. Quer dizer, nós estamos nessa gangorra, né? Nesse momento existencial, nesse nível evolutivo, sujeito justamente a essas situações, momentos de alegria, momentos de tristeza, né, de sofrimento, mas tudo isso faz parte do nosso amadurecimento espiritual, né, da nossa existência. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus dirige justamente essa máxima a todos nós, a toda a humanidade, naquela oportunidade que esteve aqui, que não era compreendido por parte da sociedade daquela época, porque ele vivia entre os leprosos, os doentes, os pobres, os deserdados, né, da sociedade. E estes não entendiam por que Jesus, com aquele linguajar, aquela duvidade daquela época, vivia entre estes e não entre os poderosos, né, entre aspas, da terra. Emmanuel, lá em Fonte Viva, tem um capítulo intitulado Consegues Ir, e ele faz uma reflexão bem interessante em relação justamente a esse vinde a mim. Ele diz que o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. E quem não se consola ouvindo essas palavras, às vezes no momento de aflição, abre o Evangelho segundo o Espiritismo,
abre a Bíblia justamente nesse capítulo de Mateus e lendo esse vinde a mim todos vós que estáis cansados, quem não se consola, né? Quem não encontra um laço de esperança nessas palavras de Jesus? O problema é que Emmanuel diz que nós estamos ao longo das nossas existências sempre ouvindo, e é muito fácil a gente ouvir, ler, né, esse vinde a mim. O problema é a dificuldade que nós temos de ir até Jesus. E existe justamente um paradoxo com isso, porque muitas vezes nos apegamos com o sofrimento e as dificuldades que nós temos. Porque essa dificuldade de ir até Jesus, que Emmanuel fala nesse trecho, nesse trecho que estamos lendo, esse texto que nós estamos lendo agora e refletindo, é justamente o apego. É um contraditório, mas muitas vezes nos apegamos às nossas dificuldades. É como se tivéssemos uma necessidade, uma carência muito profunda e o chamar da atenção daqueles que nos rodeiam. Esquecemos de fazer um trabalho interior e perceber que, se continuarmos nesse estado de carência profunda e não sair do nosso conforto e ir até Jesus, nós não conseguiremos sair das situações difíceis que nós, por algum momento, porventura, estejamos e vamos em algum momento, né, passar. Então, em suma, ele diz, é muito doce, né, escutar essa palavra, vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, ele pergunta se já conseguimos ir até Jesus. Porque quando começarmos a dar o primeiro passo, e nós já estamos fazendo isso, porque nós saímos do nosso lar, do nosso conforto, da nossa família, para vir aqui, nesse momento, no Corrente Esperança, para receber dos amigos espirituais aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos necessitando. E nesse primeiro passo, nós estaremos recebendo o conforto, né, e das nossas angústias, das nossas dificuldades. Em outro livro, Pão Nosso, titulado Onde Estão, também Emmanuel faz uma reflexão sobre esse vinde a mim. E começa justamente esse texto com Mateus, capítulo 11, versículo 29, onde ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estareis e encontrareis descanso para as vossas almas. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos naquele momento, os desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, o convite de Jesus, esse vinde a mim, é para todos os tempos da humanidade. E hoje, mais ainda por conta dessa cobrança da sociedade incessante sobre nós todos, é muito mais atual essa mensagem para todos nós. Precisamos ouvir sempre essas palavras, porque elas vão nos fortalecendo e nos libertando do nosso conforto para ir de encontro a esse irmão maior que quer nos ajudar desde que saiamos do nosso conforto. Em nenhum momento ele vai nos pegar pelos braços ou vai nos puxar, porque é preciso o exercício do livre-arbítrio para que eles possam ter, ele e Deus, os espíritos amigos bondosos, tenham a condição de nos ajudar. Né? E continua Emmanuel: a compacta turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante, né, um amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente, como falamos anteriormente, as almas inquietas e tristes procurem para a aquisição de ensinamentos divinos, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar
ao objeto das suas desesperações. É bem contraditório isso, né? Porque muitas vezes reclamamos das dificuldades e nos apegamos a essas dificuldades, né? Nem todos os tristes querem fugir à sombra para a luz do encontro, né, com essa luz chamada Jesus. Entretanto, quando os sofredores, diz Emmanuel, se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do seu santuário interior, concitando-lhe o Espírito a desprezar as disputas reprováveis no campo interior. E o processo da reencarnação nos dá essa possibilidade dessa renovação interior, dessa briga interior que Emmanuel fala aqui, desses sentimentos que fazem morada em nossos corações e que ainda não conseguimos ainda tirar de nós, como orgulho, a vaidade, a avareza. E só quando começarmos a fazer esse contraponto é que nós vamos encontrar a saída, a solução para esses problemas. Assim, existe e nessa busca de consolo que todos nós buscamos, somente nos momentos de dificuldades, Marlene Nobre, no livro Meus Pedaços do Espelho, ela conta que Chico, nos afazeres dos atendimentos fraternos, quando uma turba procurava a instituição para que ele pudesse dar uma palavra de consolo, uma carta consoladora, chega uma senhora dentro do centro espírita chorando copiosamente, sem conseguir balbuciar nenhuma palavra. Ela enxerga Chico mais atrás e segue até ele. Abraça Chico, abraça ela com muito carinho, e nenhuma palavra Chico dá naquele momento, e começa a chorar junto com aquela senhora. Chora minutos e minutos, os dois ali, as pessoas observando o acontecido, e em determinado momento aquela senhora para de chorar. Depois daquele atendimento silencioso, ela se agradece a Chico e retorna ao seu lar. Quer dizer, é preciso esse exercício da caridade, do amor, sem aquele estigma de que não podemos nos envolvermos emocionalmente com aqueles que chegam à casa espírita e sentir o problema do outro. Porque nós nos dirigimos à casa espírita e devemos trazer as nossas dificuldades. Ora, mas também nós esperamos encontrar as pessoas que possam se identificar e entender o nosso problema e vivenciar naqueles momentos junto conosco, como essa senhora realizou justamente o seu encontro com Chico, para que assim, nessa condição, na casa espírita, ter a certeza que nós vamos encontrar o consolo que todos nós estamos necessitando. Não obstante as dificuldades de Chico, as doenças físicas, os problemas dos detratores e inúmeras outras dificuldades, as cobranças da família, ele estava sempre a postos a ajudar, como se naquela palavra de Jesus ecoasse no seu olhar, no seu abraço, no seu aconchego: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, sem consolação, que eu estou aqui para dar esse consolo a quem desejar. Para Chico, a importância da casa espírita era tão grande que quando acontecia aquelas peregrinações, pessoas de todo o Brasil iam e sabiam dessas peregrinações, ele sempre tinha o cuidado de aconselhar aqueles visitantes a voltar para as suas cidades e fundar um centro espírita. E ele sempre tinha esse cuidado de aconselhar aqueles visitantes. E nesses encontros as pessoas vinham necessitadas,
vinha com as suas garrafinhas de água para fluidificar. Inúmeras, centenas de garrafas eram colocadas. E o interessante é que nesse trabalho de peregrinação, as águas eram impregnadas daquele perfume que Chico exalava. E muitas delas tinham o odor, o cheiro do éter, que justamente a Sheila, usando dos fluidos de Chico, também realizava aquele trabalho de fluidificação das águas para aquelas pessoas que iriam buscar ali o consolo, o remédio para as suas pendengas, as suas dificuldades espirituais e físicas também. Então, para a gente ter a ideia e a percepção da importância da casa espírita quando nos expomos ao trabalho do bem. Diante das nossas dificuldades, nós temos algo também a doar para aqueles mais necessitados. Muitas vezes nós imaginamos que as nossas dificuldades são as maiores do mundo, e ninguém tem uma dificuldade maior do que a nossa. Mas quando nós vamos de encontro ao que está ao nosso vizinho, começa a escutar. Aqueles que estão, de alguma forma, um encontro inusitado e começamos a escutar, nós percebemos que aquela dificuldade daquele é muito maior do que a nossa. O problema é que a gente ainda não se dispôs a fazer e a entender que só vamos resolver os nossos problemas quando também colocarmos na nossa prática diária o exercício da caridade. Fora da caridade não há salvação, é o lema da doutrina espírita, e só iremos realmente ser rejubilados a nível de uma harmonia, de uma paz interior, quando começarmos também, mesmo com as nossas dificuldades, a ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Há uma carência muito grande de trabalhadores nas casas espíritas, porque muitos pensam que é preciso ser santo. Já ouvi muito isso. Eu não posso. Ora, você tem esse tipo de comportamento, já até me colocaram isso, e por que você está na casa espírita e vai fazer palestra e está lá querendo ajudar as pessoas? Mas se os espíritos forem esperarem pessoas santas, já equilibradas, 100% para trabalhar, não vai encontrar de maneira nenhuma. Essas pessoas já estão no outro lado da vida, buscando outras tarefas, para seguirem a sua caminhada. Os espíritos precisam de pessoas de boa vontade para trabalhar o bem, porque é nesse exercício cotidiano que nós vamos encontrar o que nós desejamos intimamente. E essa doutrina consoladora, o qual esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz e nos mostra. Como não ser consolador essa doutrina quando aquele seu melhor amigo, que teve a sua vida toda de uma doença crônica que nunca conseguiu se livrar, que criou 10 filhos, apenas com uma pequena fabriqueta no fundo de quintal, de calçados, e o lema dele aos filhos é: estudem, deixa o resto comigo. Vão estudar. E ele viveu a vida toda a sua existência com medicamentos diariamente, 2, 3 vezes por dia, e nunca deixou de trabalhar e dar o sustento para seus filhos. Como não ser consolador essa doutrina em um momento já avançado da sua vida, aquela doença já indo num nível muito alto, e é levado às pressas para o hospital. Inusitadamente, tinha alguns irmãos lá na sala, aperreados, agoniados, para levá-lo, e eu dizer subitamente que ele não voltaria mais para casa. Uns se espantaram quando eu disse isso, também eu não sei por que disse isso, mas tinham a certeza que ele não voltaria mais, por conta do estado. E por que não ser consolador essa doutrina espírita e ter em mente esse vinde a mim de Jesus, quando este, lá no hospital,
é direcionado a uma UTI, todo entubado, sedado, e nos dá a oportunidade aos médicos de visitá-lo, de conversar um pouco com ele, porque eu sabia que ele estava a nos escutar. E dizia a ele que vá em paz, que vai ficar tudo bem. Não se preocupe com nada. Chegou o seu momento e descanse agora, porque aqui a gente cuida das coisas que ficaram. Sem sentir nenhum momento de emoção mais desesperadora, tivemos esse diálogo ali sozinho naquela UTI. Como não ser consolador e lembrar sempre dessas palavras de Jesus que ecoam na humanidade e no nosso hino, esse vinde a mim, quando no momento do seu desenlace, no outro dia à noite, desperto em sono, de madrugada, me dirijo automaticamente lá fora da casa, abro o portão e ele se encontra lá na frente de casa, totalmente livre dos seus problemas, e ele olha para mim e diz: o que é que está acontecendo comigo? Nenhuma palavra nós trocamos além disso. O coloquei nos braços. Ele coloca os braços entre os meus pescoços, coloca a cabeça no meu ombro e o levo até a cozinha. Perto da cozinha eu coloco no chão e naquele momento eu desperto, né? Mas na certeza de que ele estava sendo naquele momento levado para o mundo espiritual, pelas equipes espirituais, para o seu reencontro com aqueles que estavam lá muito antes do seu retorno. E foi o único momento em que chorei copiosamente, lá no meu quarto, mas não de desespero, mas de emoção por saber que de uma luta, de uma existência de quase 80 anos, ele se liberta daquele sofrimento atroz, aquela doença que conviveu com ele. E mesmo assim, ele soube dar todo o trabalho e o projeto de educação para todos os seus filhos. Só não o fez quem não quis, quem escolheu outros caminhos. Então, por que não ser consolador essa doutrina quando nós encontramos nesses exemplos que muitas vezes, quando muito criança, eu ouvi alguém bater de madrugada na porta. Na redondeza era apenas o carro que tinha no bairro, e vinha as pessoas para que pudesse ele levar às pressas para o hospital. E eu não entendia porque ele se acordava, se levantava rapidamente, ia e levava. Muitas e muitas vezes acontecia isso e foi ficando esse exemplo. E depois, mais na frente, eu vim entender, né, a sua atitude. Então, a doutrina espírita é consoladora porque ela nos faz refletir sobre essas situações e muitas outras que acontecem na nossa existência. Nos dá essa força, essa certeza de que nós estamos no caminho certo. E é com essa certeza que estamos no caminho certo que nós encerramos essa fala da noite de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Nós não somos, como falamos sempre, palestrantes, mas somos um falador, e nessa troca de energia que nós sentimos aqui, com certeza alguma coisa ficou dentro de nós. Agradecemos por essa oportunidade, por todos a quem se encontra aqui nos dois lados da vida, que possamos continuar juntos nessa tarefa de consolação àqueles mais necessitados do que nós, porque é assim que nós encontraremos a nossa própria consolação. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, agora e sempre.
Meus irmãos, depois da... Depois da palestra do nosso irmão, nós só temos uma palavra: agradecer. Agradecer a Ivan, que tem nos ajudado em todos os sentidos. A divulgação através da Rádio Chico Xavier, da TV Chico Xavier. Também nesses momentos em que ele prepara um texto, prepara uma palestra para nós. Então, a gente te agradece, Ivan, e a sua equipe espiritual, que com certeza te acompanha e nos acompanha também. Então, encerrando a primeira parte, vamos nos preparar para a segunda parte dos nossos trabalhos. Temos ali os copinhos com as águas, que nossa irmã vai fazer a vibração. Então, estejamos todos sintonizados com nosso Mestre Jesus e nos bons espíritos da corrente esperança, que temos como nossos mentores, juntamente com os nossos guias espirituais, nossos anjos guardiães. E sempre elevemos nosso pensamento a Deus e agradeçamos de todo o nosso entendimento, de toda a nossa verdade interior que cada um tem dentro de si. A certeza, como disse o nosso irmão Ivan, o nosso Pai, que está sempre nos dando um novo dia para a nossa evolução, para o nosso progresso, através das leituras do Evangelho e dos livros inspirados e assistidos pela espiritualidade. É um manancial muito que nós agradecemos de conhecimento e assistência espiritual. Estamos em família, meus irmãos, e isso é tudo. A família de Deus, a família universal, independente de qualquer coisa. Nesse momento, possamos transmitir mentalmente para os hospitais, para as penitenciárias, para o meio das ruas, para os lares em desequilíbrio. Possamos mentalizar a paz do nosso Mestre Jesus, que é levado através das mãos e do trabalho dos bons espíritos que estão no mundo, tanto no mundo corporal como no mundo espiritual.